Olá, sejam bem-vindos todos. Professor Tiago. Vamos à continuação do nosso tema 2, onde estávamos falando sobre tipos de kernel, tanto para computação convencional como para computação em tempo real. Relembrando um pouco a importância de um RTOS é justamente facilitar a concepção de um sistema que deve responder a um tempo real. E ajuda o desenvolvedor, que o kernel dele já está feito, para responder a eventos de tempo real, porém deve ser programada as tarefas que devem realizar. Porém, cabe ao programador, ao desenvolvedor, o bom desenvolvimento, a boa programação dessas tarefas para serem executadas em um intervalo determinado de tempo. Para um RTOS, não vai importar quantas entradas e saídas hajam. O que importa, mais uma vez, é que respostas a um evento, um sinal de entrada, por exemplo, que deve ser processado, sua resposta apareça sem latências e respeitando o tempo definido. Nós temos um exemplo aqui, um RTOS aplicado totalmente à parte espacial, exploração dos planetas. Ultimamente a gente tem tido muita evolução, né? Principalmente com a evolução da computação. Embora, como eu digo, sistemas de tempo real não são uma novidade. Eles nasceram junto com a computação. O que importa agora é que a gente consegue processar muito mais tarefas. A gente tem uma capacidade computacional muito interessante. Lembrando, eu preciso executar. Meu problema é execução de múltiplas tarefas, onde o tempo de resposta a um evento pode ser externo, pode ser interno, resultado de uma computação interna, deve responder a este tempo pré-definido. Esse tempo de resposta pré-definido é chamado de prazo ou deadline, da nomenclatura em inglês, e o não cumprimento de uma tarefa dentro desse prazo esperado, dentro desse deadline, vai caracterizar uma falha no sistema. Uma outra característica dos sistemas de tempo real é sua interação com o meio ao redor. Os sistemas de tempo real têm que reagir dentro de um prazo pré-definido a um estímulo do meio. Imagina você, por exemplo, no hospital, um sistema que monitora os batimentos cardíacos de um paciente. Ele deve avisar os médicos caso haja alteração nos batimentos. Se ele demora para indicar essa alteração, a consequência vai acontecer. Um outro aspecto importantíssimo de um RTOS é a previsibilidade. Um sistema é considerado previsível quando nós podemos antecipar o seu comportamento, independente de falhas, sobrecargas e variações de hardware. Esse é um caça F-16C. Ele possui um sistema RTOS embarcado, cuja classificação
é rígida. Então tá ali um RTOS rígido embarcado. O que é um RTOS da classe rígida? Ou do inglês da classe hard? Não, o atraso na resposta de uma tarefa vai trazer consequências catastróficas, envolve vidas humanas. Imagina você, um caça desse, e seu sistema operacional de tempo real ocorra uma falha, começa a indicar uma altitude errada, o piloto não vai saber se ele está subindo ou se ele está descendo. Pode ser que ele esteja descendo, mas o sistema está informando por algum motivo ali que ele está subindo, e com isso algum desastre com certeza vai acontecer. Mais uma vez, o objetivo dessa série de vídeos é trazer e relembrar os pré-conhecimentos, os pré-conceitos que é necessário para que você entenda os sistemas de tempo real. Então eu estou fazendo sempre idas e voltas para sistemas de tempo convencionais, para ter uma melhor analogia e assim sanar dúvidas anteriores também. Definir primeiro aqui, saindo dos exemplos e já indo para as definições. O que é um sistema operacional? Sabe, definir o que é um sistema operacional? Definição de um sistema operacional é um programa de computador que, ao receber um estímulo, um evento, uma tecla que você aperta no seu teclado, um clique de mouse, uma computação interna, deve realizar o processamento a partir desse sinal de entrada e gerar uma saída. Todo o sistema é projetado para receber um estímulo, a gente costuma chamar esse estímulo de evento, e sendo interno ou externo, ele deve realizar o processamento. E nós temos os nossos sistemas de tempo real, que a diferença, isso faz uma grande diferença, na verdade, eles vão possuir restrições temporais. Eles devem fazer o que os sistemas operacionais convencionais fazem, porém, mais uma vez, a geração dessa saída, o processamento e resposta na saída deve ser feita no tempo conhecido. Então, em sistemas operacionais de tempo convencional, esse tempo de resposta não importa ou é desconhecido. O sistema operacional de tempo convencional, ele quer fazer as coisas mais rápidas possíveis e vai agradar ao usuário. Já num sistema operacional de tempo real, há uma restrição de tempo. Esse tempo deve ser conhecido e respeitado. Lembrando de todos os exemplos que a gente deu anteriormente, né? Caso esses tempos não sejam respeitados, as respostas estarão erradas. Um RTOS, ele tem que ser um sistema determinístico. Então, quando a gente fala em RTOS, a gente lembra sempre da palavra determinismo. E precisa garantir que todos os eventos
sejam atendidos dentro das suas respectivas restrições de tempo. Todos os eventos. Costumo dizer, se foram feitas 1 bilhão de execuções, todas elas devem ser feitas, devem ser garantidas que farão no tempo determinado. Por isso, quando a gente fala em tempo real, a gente está relacionando sempre a determinismo e não ao tempo de execução em si. Determinismo no tempo de execução, ou seja, conhecer o tempo de execução. E aí a gente tem basicamente 3 tipos, na verdade são classificações de sistemas de tempo real de acordo com a tolerância às restrições de tempo e as consequências em não respeitar essas restrições. Quanto à classificação de sistemas operacionais, a gente tem sistemas do tipo soft, sistemas do tipo firm ou firme e sistemas do tipo hard, que são os rígidos. Um sistema de tempo real do tipo soft, a restrição de tempo, caso ela não seja atingida, você vai ter como consequência uma percepção de baixa qualidade do sistema. Por exemplo, você tem um sistema com touch e ele demora para responder quando você toca na tela, né? A consequência aqui é mínima. Como eu digo, no máximo vai passar um nervoso, vai ficar ali meio ansioso. Não tem algo que cause nenhuma perda financeira, não vai machucar ninguém. Um sistema do tipo firme, aí ele já começa a causar uma falha, pode causar um certo incômodo, uma baixa perda financeira. Imagina um elevador que tem um sistema para que as portas não fechem enquanto o passageiro estiver entre elas. E por algum motivo aquilo não está funcionando como deveria e o elevador, no momento que você está entrando, ele dá a porta dá uma encostada, você pode tomar um susto, vai se sentir incomodado, vai despertar uma certa ansiedade transitória ali. Essa é a consequência que ele vai trazer. Já num sistema hard, um sistema cuja restrição de tempo, caso não seja atingida, todo o sistema será inutilizado. Se 1 bilhão de tarefas, uma falhar temporalmente, o sistema vai provocar consequências catastróficas. Um exemplo disso é o airbag. Se ele não responde correto no tempo de colisão de um veículo, ele não vai proteger o passageiro. E todos os outros exemplos que demos anteriormente. Retomando também um conhecimento anterior, é o estilo de programação chamada de Superloop. Muito utilizado isso daqui em microcontroladores. Quando você está lendo ali botões que estão sendo apertados e está acionando um LED e está ligando um motorzinho ali na saída, um motorzinho DC. Como é que essa programação é feita? Quem trabalha com microprocessadores, microcontroladores, é visto esse tipo de programação. Então eu tenho à esquerda um microcontrolador e a CPU vai lendo o estado de cada entrada ou saída num loop. Mesmo que não tenha sido acionada, não tenha nenhum nível lógico, ele vai passar, o programa passa por ali, por isso que é um loop. O nome Superloop vem da quantidade de entradas e saídas que o sistema tem. Programação também chamada em pooling, você vai perguntando se apareceu o sinal ali ou não. Eu tenho um exemplo aqui de uma CPU, passa ali pelo IO1, pergunta se alguma coisa ocorreu, vai fazer uma leitura, depois pelo IO2, até o ION, e aí sim toma decisões baseadas nisso. Trazendo aqui para um nível um pouco mais alto,
direita aqui, você pode perceber um programa ali em linguagem C, né? Que vai executar tarefas periódicas. Então ele está fazendo uma leitura de um conversor analógico para digital. Ele chama uma função que faz uma leitura de um protocolo SPI. Chegou um pacote USB, LCD, né, um decodificador de áudio, uma função para escrever algum arquivo, leia-se aqui, entenda-se aqui arquivo, qualquer tipo de informação. Qual que é o problema nisso quando a gente traz para tempo real? É que mesmo que nenhuma dessas funções receba argumentos, ou seja, não está sendo realizado de fato uma operação de conversão para analógico digital, primeira função que aparece. Ele vai passar pelo bloco lógico que realiza, pelo conversor analógico para digital, mesmo que nada tenha acontecido. Um SPI ele vai passar ali pelo hardware, perguntar se aconteceu alguma coisa, mesmo que nada tenha acontecido. Essa é a programação que a gente chama de programação em loop ou super loop. A diferença do nome é quanto mais funções eu tenho para realizar ou menos. Características dela. Tem aquela história de vantagens e desvantagens. Não, tudo depende do meu projeto. É uma programação simples. Preciso ali de recursos mínimos de hardware. Isso é muito feito para quem estudou microcontroladores, muito utilizado no PIC, no AVR. E tem aí alta portabilidade. É só você mudar, por exemplo, o nome das funções, o nome dos registradores, mas o fluxograma do programa é o mesmo. Só que aí eu tenho pouca ou nenhuma previsão temporal. E, obviamente, um alto consumo de energia é algo que a gente tem se preocupado cada vez mais. A gente quer que os nossos dispositivos eletrônicos consumam cada vez menos energia para que possam nos servir por maior tempo. Percebam que na programação em loop, como foi falado, ocorrendo ou não um evento para alguma daquelas funções, ela será executada. Mesmo que nada ocorra, ela será sempre executada. Então temos aqui nosso quadro sinótico das características. Muito bem. Aqui é um exemplo de um programa e tentando enxergar quais são os entraves que a gente pode chegar. Para tempo real eu preciso de determinismo temporal. Ele precisa responder ao ambiente. E eu preciso ter uma periodicidade de varredura e conhecer esse tempo. Aqui está um exemplo de um programa que não é de tempo real. Vamos dar uma olhada na tarefa 1. Então suponho que a tarefa 1 é um processo e ela tem que atender o evento E1, o evento E2, E3 e o evento EN, número total de eventos que eu tenho. Chamo minha tarefa 2, suponho que ela é um processo que vai ter que atender já o evento E2, o E3, o E1, o EN, já trocou a ordem aqui. E eu já não sei mais, eu como desenvolvedor, eu como o engenheiro responsável por esse projeto, em que ponto, ou seja, qual evento cada um desses processos estão atendendo. Aí isso vai até a tarefa N. Então meu processo N ele pode ler lá a última tarefa que eu tenho, depois a segunda, a primeira. Ele vai tentar fazer o melhor sempre possível para atender a gente. Essa é a programação em pooling. Eu acabei, perceba, né? Acabei perdendo aqui o determinismo que eu queria. Não sei o que está sendo executado naquele determinado momento. Só sei que a tarefa está executando.
algumas arquiteturas de programação clássica, foreground e background, né? Utilizando interrupções, por exemplo, já me ajuda a não perder tempo e energia lendo pinos de entrada e saída onde nada ocorre. Então, um exemplo clássico, acrescentei aqui do lado direito, eu tenho uma tarefa principal, tenho um while, então ele vai executar o ADC, o SPI, o USB e vai ficar isso em looping. Mas eu posso colocar, programar uma interrupção. No caso foi feito aqui um void USB ISR, um interrupt service routine. Esta parte aqui. Com isso eu poderia tirar esta função do meu programa principal. Percebam que ela vai ficar menor. Estou tirando uma função. Sobraram 5. E só irá atender a chegada de um pacote na USB quando ele efetivamente aparecer. Caso não apareça, o programa não será desviado nunca para cá. Isso é uma característica do hardware. Por isso que eu digo, devemos conhecer bem o hardware. Os microcontroladores, microprocessadores, todos possuem vários tipos de interrupção. Então, que interessante. Já nesse outro lado esquerdo. Então, a CPU vai ficar fazendo alguma outra coisa. Fica aqui num looping. E, por exemplo, ocorreu uma interrupção aqui no IO2. Não importa onde o programa esteja, ele vai ser desviado para a rotina de tratamento de interrupção correspondente a essa entrada e saída. Isso faz com que eu ganhe em tempo, eu ganho velocidade, eu não ganho tempo determinado, eu ganho velocidade e ganho um certo determinismo de hardware, talvez, né? Porque eu vou saber caso eu queira, por programação de registradores especiais, no momento isso ocorre, mas ainda não consigo um determinismo temporal. Eu economizo energia. Mas a utilização de interrupções ela é fundamental para quando a gente vai utilizar um microcontrolador, um microprocessador na programação de RTOS. Que a gente chama, né, de background e foreground, dependendo. Meu background aqui, ó, é o meu programa principal, digamos assim. É aquele loop infinito, ele está executando as tarefas. No caso 3, tarefa 1, tarefa 2. Ele executa um código principal aqui, que a tarefa 3 corresponde a só isso, e fica nesse loop infinito. Caso ocorra, já disse que as interrupções possuem prioridade, né? Ocorreu uma interrupção aqui de prioridade número 1, o programa é parado e ela é atendida, executada, depois volta para o programa principal. Executou tarefa 2. Ocorreu uma interrupção. Ele passa por ela, só que ocorre uma interrupção com uma prioridade maior.
ele vai obviamente deixar de atendê-la neste momento e o código será desviado para atender interrupção 2 com prioridade 2. Depois que esse código é executado, volta-se para interrupção de prioridade 1. Prioridade 1 está sendo a mais baixa, ela é executada e depois volta-se ao programa principal. A grande questão é o tempo que isso demora. Aqui começou a executar a interrupção de prioridade 1. Veio a 2, ele desviou, então eu também não sei quanto que foi esse tempo. Esse tempo de desvio a gente também não sabe. Esse tempo aqui a gente também não sabe. Este tempo a gente também não sabe. Desta tarefa também não. Consequentemente, um loop infinito, a gente não sabe esse ΔT total. Um programa que vai funcionar muito bem do ponto de vista lógico, mas não vai funcionar. Não atende requisitos de tempo real. Só olhando esse fluxo que eu fiz, você já consegue perceber que os tempos não são determinados aqui. Com as características desse tipo de programação, né? A gente tem aí uma ausência de custo do upfront, que é custo computacional do programa principal. Conhecimento mínimo necessário. Preciso aprender a trabalhar demais com os recursos de hardware. A minha curva de conhecimento é mínima para poder já programá-lo. Eu não tenho alocação de memória e recursos para utilizar um sistema de tempo real. Alocação de memória e recursos é algo fundamental e ela também é determinística. Eu tenho que saber quanto que, por exemplo, uma função ocupa na memória. Quantos bytes ela gasta de memória. Até porque eu vou estar trabalhando aqui com chips que devem atender exatamente aquele problema. E aí as características de hardware serão bem restritas. Bom, não há garantia nenhuma, né? De cada operação cumprirá um deadline. Nem vou conseguir saber quanto tempo demorou para executar. Eu vou ter código de alta prioridade que deve ser implantado. Foreign ground. Eu vou ter que colocar no meu código principal ali tratamento de interrupções. Então vai estar ali na frente. Você precisa de vários programadores. Se eu tiver uma equipe, isso aqui também fica complicado. Uma manutenção, uma equipe de programadores. Um vai entender o que o outro fez. Por exemplo, precisa estar muito bem documentado. Geralmente esse tipo de programação é feita em linguagem de baixíssimo nível, assembly, no máximo um C. E precisa estar muito bem feito, nunca se sabe quais são as variáveis a mais ou variáveis de teste. Isso também é uma outra discussão para engenharia de software. E eu tenho dificuldade de expansão do código, mesmo que eu seja o único desenvolvedor. O código se torna, de certo ponto, legível somente para o desenvolvedor, e essa legibilidade ainda é dificultosa. Implementando um RTOS. A arquitetura de um RTOS, o mais simples é olhar para esta figura. Eu vou ter, obviamente, que respeitar o meu tempo de execução para ser em tempo real
E o gerenciamento do sistema operacional é feito do sistema operacional de tempo real, pelo hardware e pelo software. O gerenciamento é feito pelos dois. Por isso que eu digo que o conhecimento do hardware é essencial, mais uma vez. O microcontrolador que você vai usar, o microprocessador, conheça tudo que ele tem. Quais são as características, quais são os blocos lógicos, tudo que dá para aproveitar. Não é RTOS, hardware e software, além do gerenciamento, eles vão garantir. Aqui tá. Aqui tá o grande segredo. Eu garanto que como o sistema operacional ele funciona e garanto a execução nesse tempo determinístico. Perceba, CPU, fluxo de execução aqui, executo uma tarefa no tempo conhecido, executa tarefas, em vez de ficar naquele modelo de pooling perguntando para cada um dos IOs se aconteceu alguma coisa, eu teria uma tarefa que vai cuidar especificamente deste cara, desse IO. Terei outra que irá cuidar deste. Com isso, tendo este conhecimento, a gente já começa a se aproximar da característica principal de um RTOS, execução em tempo determinístico. Então, nunca esquecer, execução rápida não significa RTOS. É fazer no melhor tempo possível. A gente quer tempo determinado. Determinismo é fundamental, tanto para o software, principalmente saber o quanto aquela sua função está gastando de tempo. Senão não teremos real time. Outro termo, a gente diz que o software é determinístico. Ele possui tempo de resposta determinístico, seja conhecido, para cada um dos eventos que irão ocorrer. Algo que não devemos, ou devemos relembrar também quando trabalha ali com microcontroladores, né? Controlar as interrupções, você vai e configura registradores para essas interrupções ocorrerem de forma correta. Algumas dessas interrupções aqui, inclusive, elas contam tempo, né? São timers. Então, o domínio sobre elas é fundamental. Professor, onde é que eu tenho o domínio sobre essas interrupções? Onde eu vou buscar este domínio? Dentro de um datasheet. Pois é. Ler o datasheet do seu microcontrolador, do seu microprocessador é essencial. Um desenvolvedor de software em RTOS, ele tem que ter um bom domínio de hardware. Conhecer o hardware no qual ele está trabalhando. Então o RTOS ele é composto, né, aqui por um kernel mais alguma coisa. Que tem uma aplicação vai estar sendo rodada
em um núcleo. E como eu disse, fundamental o conhecimento do hardware. Olha ali, ó, acesso a um dispositivo de armazenamento em massa, que é um disco magnético, pode ser um disco SSD. Simples essa aplicação. Aqui eu vou ter minhas funções que fazem com que isso aconteça. Aqui, por exemplo, é o programa que vai fazer gravar alguma coisa aqui dentro. Ele vai chamar as funções necessárias para que aquilo que você quer gravar seja colocado dentro desse dispositivo. Todo RTOS ele deve possuir um sistema de arquivos. Assim como um sistema convencional, ele tem que possuir um sistema de gerenciamento de arquivos. Porque eu tenho hardwares externos, então eu tenho que ter um gerenciamento de arquivos. Pode aparecer na minha aplicação ali uma interface gráfica, atender os protocolos de comunicação, exemplo TCP/IP, USB, Bluetooth, conexão usa muito na indústria, na parte aeroespacial também RS-232. Interface com hardware é a interface, a comunicação com o hardware é fundamental. Comunicação do ponto de vista de conhecê-lo. Sua aplicação vai obedecer o hardware. E o que eu tenho aí no meio? Quem vai ser o responsável por tudo isso? Um kernel. Um programa mãe onde você vai utilizar as funções. Utilizar não, né? Só programar as funções que vão lidar com os hardwares que você quer externos, né? Que você quer controlar em tempo real. Kernel é, por fim, formado por objetos. O que são objetos? Arquivos executáveis, funções, serviços. São esses serviços aquilo que o hardware me provê. Um conversor analógico digital, uma capacidade de leitura de uma pilha USB implementada em hardware e um escalonador. Isso aqui serve para sistemas convencionais também. Junção disso tudo, kernel escalonador, é algo que nós veremos melhor, mas um escalonador em sistemas operacionais convencionais é aquele que coloca a ordem na execução das tarefas. Tarefa A primeiro, tarefa C, depois tarefa B. Coloca a tarefa para aguardar. A diferença é que para sistema de tempo real, por isso que é fundamental esse conhecimento anterior, é que esse escalonador terá que agir em real time. Com isso, a gente tem um kernel em real time. Como é que ele é feito, esse escalonador? Há várias técnicas, principalmente para tempo real. Ele é um algoritmo. Esse dispatcher é um despachante, alguém que é um programa que vai literalmente despachar a tarefa. Vai lá, agora talvez escalonador ou agendador aqui ele vai
permitir que esse software, esse trecho de código, despache a tarefa. Coloque memória, recursos de hardware, a junção do seu algoritmo com esse despachante será o seu escalonador. Os benefícios, características, a partir daqui a gente decide quando a gente vai usar o RTOS. Eu tenho a liberdade para implantação do escalonador e seus serviços correlatos. Com liberdade vem responsabilidade. Sou eu que vou fazer, você que vai fazer, você que vai desenvolver. Não virá pronto e você vai ter que garantir que aquele evento seja atendido no tempo correto. Tipicamente, não necessariamente, aplicações com RTOS embarcado são mais simples de expandir. Sempre tomando cuidado com memória, com a própria capacidade de execução do seu processador ou do seu microcontrolador. E algo importantíssimo: todo RTOS, e algo importantíssimo, todo RTOS deve ser testado exaustivamente. O que significa isso, professor? Você pega o seu sistema e coloca-o para funcionar sem que ele realmente esteja atuando no ambiente e o deixa por muito tempo. Testa em condições adversas, mudanças climáticas, cuidado com fontes de ruído eletromagnético. Passou por tudo isso? Perceba você o cuidado que se deve ter ao desenvolver um sistema desse. Garantiu que todas as tarefas ali já estão respondendo ao tempo. Tudo isso ainda ele deve ser colocado para testar exaustivamente. Veremos no futuro que a curva de falhas desse sistema cai quanto mais testado mesmo é. Muito bem. Uma comparação entre RTOS e sistemas de tempo convencional. Deixar bem claro. É o tamanho esperado do código, complexidade do hardware, acompanhar os requisitos temporais. O tamanho do código importa. O tamanho do código do ponto de vista temporal. Mas é o tamanho da equipe de desenvolvimento. Algumas dicas. Na engenharia não existe receita de bolo pronta. A coisa vem do estudo e da experiência. Quando é que eu vou migrar para um RTOS? Eu vou considerar, eu tenho excesso de pooling, isso está prejudicando a minha aplicação, o meu projeto. Eu tenho contadores suficientes, timers suficientes para controle de taxas de execução. Eu tenho funções chamadas repetidamente no loop principal. Então aqui tem 4 dicas de quando tem muito mais características de um projeto que a gente deve considerar, mas as 4 principais aqui para migração de qualquer sistema programável, ele deve ir para um RTOS, quando um projeto deve ir para RTOS. Muito bem, terminamos aqui. Nunca é o fim, sempre é o início de um novo capítulo.
Conhecimento não para, conhecimento, o mundo para se conhecer é infinito. Conhecimento é infinito. Um abraço para vocês, espero que tenha sido útil e até a próxima.